A revista Veja divulgou hoje novos diálogos atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores. A revista afirma que as supostas conversas no aplicativo Telegram mostram que Moro orientava de forma ilegal ações da Lava Jato. Veja afirma que foram analisadas 649.551 mensagens. A Veja diz na seção Carta ao Leitor que analisou dezenas de mensagens trocadas ao longo dos anos entre membros da revista e os procuradores e que todas as comunicações seriam verdadeiras, palavra por palavra. A revista diz que numa conversa de 28 de abril de 2016, Moro teria orientado os procuradores a tornar mais robusta uma peça. O suposto diálogo se refere a Zvi Skornik, representante do estaleiro Keppel-FELS, que tinha contrato com a Petrobras. No suposto diálogo, o procurador Deltan Dallagnol teria dito à procuradora Laura Tesler: no caso do Zvi, Moro disse que tem um depósito em favor do funcionário da Petrobras Eduardo Musa, e se for por lapso, que não foi incluído, ele disse que vai receber amanhã, e dá tempo. Só é bom avisar ele. Laura teria respondido: vou ver. A revista afirma que no dia seguinte o Ministério Público Federal incluiu um comprovante de depósito de $80 mil feito por Skornik a Musa e que Moro aceitou a denúncia minutos depois do aditamento e que na sua decisão mencionou o documento que havia pedido. Segundo a revista, isso demonstraria que ele claramente ajudou um dos lados do processo a fortalecer sua posição. Em outra suposta conversa, de 2 de fevereiro de 2016, Moro avisa Dallagnol que a Odebrecht entrou com uma petição sobre determinada questão e que abriria prazo de 3 dias para os procuradores se manifestarem. No dia 5, segundo a revista, o procurador Dallagnol manda pelo aplicativo Telegram a manifestação do Ministério Público quase pronta. A revista afirma que a situação é completamente irregular, porque Dallagnol teria enviado a Moro uma versão inacabada do trabalho para que o juiz pudesse adiantar a sentença. A revista destaca outro suposto diálogo em que o chefe da força-tarefa Deltan Dallagnol daria dicas a Moro sobre argumentos para garantir uma prisão. O diálogo seria de 17 de dezembro de 2015, quando Moro teria informado ao procurador que precisava da manifestação do Ministério Público Federal no pedido de revogação da prisão preventiva de José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo de Lula. Dallagnol teria respondido sobre o prazo: até amanhã, meio-dia. E o procurador, segundo a revista, teria acrescentado: seguem algumas decisões boas para mencionar quando precisar prender alguém. Em outro diálogo atribuído a Moro e a Dallagnol, Moro teria perguntado sobre rumores de uma delação de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e teria dito: espero que não procedam. Dallagnol teria respondido que tudo não passava de rumores e que sempre que Moro quisesse, colocaria o então juiz a par. Moro teria reiterado ser contra a delação, isso sem saber o conteúdo, segundo a revista. A revista ressalva que a proposta de delação atingia políticos com foro privilegiado e que a palavra final para assinar o acordo com Cunha passaria para a Procuradoria-Geral da República e a homologação ao ministro do STF, Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato. Segundo a revista, um dos procuradores teria dito que a ideia era analisar a proposta em conjunto com os colegas para uma decisão de aceitar ou rejeitar a delação. 2 dias depois, o procurador Ronaldo Queiroz teria dito que o material é fraco. A revista afirma que, no dia seguinte, outro procurador, provavelmente Orlando Martello Júnior, teria expressado o posicionamento de Curitiba, que a revista destaca ter sido o mesmo de Moro. Achamos que o acordo deve ser negado de imediato. Na reportagem, a revista Veja afirma que uma das obsessões de Sérgio Moro seria manter os casos da Lava Jato em Curitiba e que, nesse esforço, o então juiz teria mentido a um ministro do Supremo ou, na hipótese mais benigna, ocultado dele uma prova importante.
A revista conta então que a defesa do preso Flávio Davi Barra pediu ao ministro do STF, Teori Zavascki, a suspensão do seu processo, tocado pela 13ª Vara de Curitiba, alegando que Moro não tinha competência para julgar o caso por haver indício de envolvimento de parlamentares, entre eles o então senador Edson Lobão, do MDB do Maranhão. Segundo a revista, Teori cobrou explicações a Moro, que disse não saber nada sobre o envolvimento de parlamentares. Mesmo assim, afirma a revista, o ministro do STF suspendeu em 2 de outubro as investigações, o que forçou o então juiz a remeter o caso de Curitiba para Brasília 3 dias depois. A revista diz que o comportamento de Moro perante Teori Zavascki foi impróprio e baseia essa opinião num diálogo registrado no Telegram 18 dias depois entre o procurador Ataíde Ribeiro Costa e a delegada Érica Marena, da Polícia Federal. No suposto diálogo, eles teriam se referido a Moro pelo apelido de Russo e usado o termo EPROCAR como sinônimo de protocolar o documento no sistema da justiça, o EPROC. O diálogo seria o seguinte: Ataíde, sabem dizer onde localizo a planilha / agenda apreendida por / que descreve pagamentos a diversos políticos? Lembro que o Russo tinha pedido o protocolo separado. Vamos precisar para manter a prisão dele lá em cima. Érica, o Russo tinha dito para não ter pressa para eprocar isso, daí coloquei na contracapa dos autos e acabei esquecendo de eprocar. Vou fazer isso logo. Em outro suposto diálogo publicado por Veja, Dallagnol teria comentado com os colegas que conversou 45 minutos com o ministro do STF, Edson Fachin, e que teria exclamado: "Fachin é nosso". O ministro Sérgio Moro divulgou nota contestando o teor da reportagem da revista Veja. Em nota, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, reafirmou que não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas por meios criminosos e que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente. O ministro lamentou que a revista Veja tenha se recusado a encaminhar cópia das mensagens antes da publicação e tenha condicionado a apresentação das supostas mensagens à concessão de uma entrevista, o que considerou impróprio. Sobre a acusação de quebra de parcialidade por suposta mensagem na qual Moro teria solicitado manifestação urgente do Ministério Público para decidir sobre pedido de revogação da prisão preventiva de José Carlos Bunlai, Moro afirmou que, como houve pedido de revogação no final do mês de dezembro e o recesso judiciário se inicia em 19 de dezembro, a manifestação do Ministério Público era necessária para decidir o pedido da defesa. Assim, segundo a nota, a solicitação de urgência, se autêntica a mensagem, teria sido feita em benefício do acusado e não o contrário. Moro afirma também que concedeu em 18 de março de 2016 a José Carlos Bunlai o benefício de prisão domiciliar para tratamento de saúde, o que foi feito em oposição ao Ministério Público Federal. Sobre a acusação de quebra de parcialidade por suposta mensagem de terceiros, no sentido de que teria solicitado a inclusão de prova em denúncia do Ministério Público Federal contra Zivi Skornik e Eduardo Musa, Moro diz que não tem como confirmar ou responder pelo conteúdo destas supostas mensagens. A nota diz ainda que se Veja tivesse ouvido o ministro ou checado os fatos, saberia que o depósito de $80 mil de 7 de novembro de 2011, incluído no aditamento da denúncia, não foi reconhecido como crime na sentença, sendo ambos absolvidos deste fato. Segundo a nota, a absolvição revela por si só a falsidade da afirmação da existência de conluio entre juiz e procuradores ou de quebra de parcialidade, o que indicaria o caráter fraudulento da suposta mensagem. Sobre a acusação de que Moro, quando juiz, teria escondido fatos do ministro Teori Zavascki em informações prestadas ao Supremo Tribunal Federal relacionadas a Flávio Davi Barra, a nota cita que, quando prestou informações ao STF em 17 de setembro de 2015, Moro não dispunha de qualquer informação sobre o registro de pagamentos a autoridades com foro privilegiado. Segundo a nota, a reportagem sugere que o então juiz teria mentido por conta de referência à suposta planilha constante em supostas mensagens de terceiros datadas de 23 de outubro de 2015. Moro afirma que não há qualquer elemento que ateste a autenticidade das supostas mensagens ou que ele tivesse conhecimento da referida planilha mais de 30 dias antes.
Assim, segue a nota, é evidente que o referido elemento probatório só teria sido disponibilizado posteriormente e que jamais mentiu ou ocultou fatos do STF neste episódio ou em qualquer outro. Sobre a acusação de que Moro obstaculizou o acordo de colaboração do Ministério Público Federal com o ex-deputado Eduardo Cunha, a nota afirma que a eventual colaboração de Cunha por envolver supostos pagamentos a autoridades de foro privilegiado jamais tramitou na 13ª Vara de Curitiba ou esteve sob a responsabilidade dele. O ministro afirma que sempre foi e será um defensor da liberdade de imprensa, mas que repudia com veemência a invasão criminosa dos aparelhos celulares de agentes públicos com o objetivo de invalidar condenações por corrupção ou para impedir a continuidade das investigações. Repudia também a divulgação distorcida e sensacionalista de supostas mensagens obtidas por meios criminosos, sem que previamente tenha sido garantido o direito de resposta dos envolvidos e sem checagem jornalística.